Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é um vídeo também um pouco distinto, diferente, porque eu vou falar sobre um assunto que acho que já passou aqui o hype, né, do assunto, mas eu acho que para fazer aqui uma certa tradição no canal de falar sobre assuntos que já passaram, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o filme da Barbie, que eu assisti já tem tempo, na verdade, e eu achei muito bom. Eu queria compartilhar com vocês algumas questões. Mas antes, claro, se você é novo aqui no canal, desejar se inscrever no canal, por favor, faça isso. Dê o like também se você estiver gostando do vídeo e compartilhe o conteúdo, isso é muito importante para o nosso crescimento aqui no canal. Barbie já ultrapassou todos os limites em relação à arrecadação de recursos, né, de vendas de bilhetes, de entrada, enfim. É o maior sucesso financeiro da Warner até o momento. E suscitou aqui na internet muitas discussões sobre o assunto. E, a bem da verdade, eu preciso dizer que muitas dessas discussões eu fiz questão de nem assistir porque os argumentos eram tão pífios, eram tão superficiais, eram tão lamentáveis, que a sensação que eu tinha é que aquelas pessoas que estavam falando deveriam doar o cérebro à ciência, já que não estavam usando. Assim, uma coletânea de frases estúpidas que me assustou bastante. Que, aliás, em muitos casos, inclusive, houve pessoas que falaram o seguinte: não, eu não vi o filme, não vou perder tempo vendo o filme, e mesmo assim teciam comentários críticos a respeito. Ora, o primeiro passo para tentar criticar qualquer coisa, evidentemente, é ver essa coisa, conhecer essa coisa. Se eu vou, por exemplo, criticar um determinado autor, o primeiro passo a ser feito é ler esse autor. Porque se eu faço comentários críticos de um autor que eu não leio, que eu não conheço, ora, então a minha crítica não tem o menor fundamento. E só revela uma superficialidade enorme de pensamento. E eu vi isso muitas vezes em relação a esse filme, muita gente dizendo que não queria ver, não ia perder tempo vendo, e mesmo assim lançava lá as suas críticas A, B ou C. Eu não vou então falar sobre isso, mas eu queria falar sobre o filme em si. Muita gente, no meio religioso especialmente, disse que esse filme era um perigo, que não deveria ser visto, que era uma propaganda contra os homens e assim por diante. Mas será que isso é verdade? Essa é a pergunta aqui desse vídeo. Antes, claro, vamos lembrar aqui uma questão importante. A empresa que lançou o filme, ela se importa com o lucro. Aliás, isso é dito no filme, inclusive, com todas as letras. Mas, em que pese isso, né, e aí nesse sentido, claro, discussões de esquerda ou de direita sobre o filme são boas para a empresa, porque, afinal de contas, geram um lucro para a empresa. Mas também não quero entrar nesse mérito. Eu quero apenas responder a seguinte dúvida: esse filme é realmente tão prejudicial à fé cristã ou à família cristã como muita gente está afirmando? Bom, a resposta a essa pergunta é não, não é. E por que não é? Porque o filme está criticando um tipo de sociedade profundamente machista, misógina, que nos cerca até hoje, que está presente na sociedade, e esse tipo de homem que ela critica. Então o filme não está criticando o homem em si, o masculino em si, mas sim está criticando um tipo de ser do homem, ou seja, uma forma de ser na sociedade que vai gerando uma sociedade, como disse, profundamente machista, misógina e perigosa às mulheres. Vale perceber isso no filme quando a própria Barbie se sente ameaçada no nosso mundo. Quando ela sai do seu mundo, né, de Barbie e vai para o mundo real, ela imediatamente se sente acuada de alguma maneira, como se fosse uma ameaça em potencial estivesse ao redor dela. E isso, evidentemente, não é à toa. Nós temos dados sociológicos, pesquisas que mostram a quantidade de violência que as mulheres sofrem no país. No Brasil, uma mulher é vítima de violência a cada 4 horas. São Paulo e Rio de Janeiro concentram quase 60% do total de casos. O número de feminicídios aumenta a cada dia. E esses dados, gente, eles são dados públicos, eles são dados registrados. Então não estamos aqui falando de uma fantasia ou de uma criação midiática. Não, é a realidade, a triste realidade. Então, quando um filme apresenta logo de cara essa ideia de que a mulher no mundo real se sente ameaçada, evidentemente essa crítica é extremamente válida, porque ela ajuda a gente a repensar a sociedade que a gente vive. E, na verdade, gente, esse filme nem é tanto sobre a Barbie, né, apesar dela estrelar, né, o nome do filme, mas é muito mais sobre o Ken. Ken ali, quando ele vai até o mundo dos homens e, na leitura dele, entende o que é o patriarcado e reproduz essa lógica no mundo da Barbie, as consequências são desastrosas e mais resultam em guerra, em violência. Uma violência, claro, que é estilizada pelo mundo das bonecas, naquela dança que é feita, mas de qualquer maneira é uma violência. Então o filme está criticando uma certa forma de ser em sociedade, como eu disse antes, que se estabelece na lógica do patriarcado.
na perspectiva piramidal, onde o homem está acima e a mulher ocupa lá a base, lutando por espaço com os filhos do casal, por exemplo. Essa leitura muitas vezes é reforçada por interpretações fundamentalistas do texto bíblico, que vão estabelecer, mais uma vez, essa hierarquia. Por exemplo, quando o texto bíblico fala que as mulheres têm que ser submissas aos seus maridos, lá no texto de Efésios, capítulo 5, a gente precisa lembrar que o texto anterior, que inicia essa passagem, diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, a relação ela é mútua. Essa submissão, na verdade, nada mais é do que o amor concretizado em forma de serviço e serviço ao outro. Então, enquanto a esposa, nesse sentido que eu acabei de falar, se submete em amor ao marido, o marido faz a mesma coisa em prol da esposa. Porque numa relação assim, o que manda é o amor, que não busca os seus próprios interesses, mas busca os interesses do outro. Essa misoginia que marca a nossa sociedade também vem da leitura divina. Que muitas vezes para a gente, Deus é homem, né? Macho, ou seja, ele é patriarcal. E obviamente, numa situação como essa, as mulheres não podem se identificar com a divindade. Mas não é para ser assim. E aí eu queria aqui sair um pouco do filme, e é claro, há muita coisa para se falar do filme. Eu recomendo que você assista, certamente, e pense por si mesmo a respeito do que você viu. Eu queria pegar um gancho aqui do que falamos e trabalhar um pouco o conceito de masculinidade, usando como modelo para o cristianismo a figura de Jesus. Porque Jesus é o homem, nesse sentido, perfeito, pleno da sua masculinidade, sem que com isso se interfira na sua própria feminilidade. Porque em Jesus também nós encontramos aspectos do feminino. Afinal de contas, Jesus é aquele que, como diz o texto bíblico, quer acolher Jerusalém como a galinha faz com seus próprios pintinhos. Ora, se Jesus é assim, por que nós não somos? Se Jesus, por exemplo, tem a coragem e a leveza e a liberdade de chorar em público pela morte de um amigo, por que o homem é chamado a não chorar? Por que aos homens é dada a ordem de que eles não podem chorar, né? Homem não chora. Quem criou essa história? A gente precisa rever com muita urgência o que significa ser homem na sociedade, no nosso tempo. Porque senão a gente vai dar cada vez mais continuidade a uma sociedade profundamente violenta para com as mulheres. E essa sociedade violenta com as mulheres não tem espaço no reino de Deus. Não tem lugar na proposta de espiritualidade a qual Jesus nos chama. Então, vamos de alguma forma refletir a respeito. Eu acho que esse filme ajuda nesse processo. Então é isso, pessoal. Um vídeo curtinho dessa vez. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer. A gente se vê aqui no próximo encontro. Um abraço e até lá.